Pronto, tá gravando. Nós paramos aqui. Boa noite, Chacu. Tudo bem? Estou iniciando, vai iniciando. Boa noite, Deusete. Tudo bem e você? Boa noite, Vera. Graças a Deus. Meus amigos, vocês... Não está compartilhado ainda, não. Não está, não? Não. Rapaz... Clica no verdinho aí embaixo. Hein? No verde aí, compartilhar tela, nessa parte verde embaixo. Rapaz. Agora eu tô mouse aqui, tô sozinho. Não, o senhor pode ir nessa onde está embaixo, compartilhar tela, verde aí. O senhor clica 2 vezes e vai lá para o arquivo do senhor. Tá. O Alexandre é o anfitrião. Wendel, você dá uma ajuda aí para o seu Ismael? Eu estou gravando na nuvem, Wendel. Deu a opção de gravar na nuvem. Você está com o áudio desligado, Wendel. O senhor não vê embaixo aí? Tem um verde. Rapaz, compartilhar tá tela. O senhor clica 2 vezes nele. Aqui e depois vai lá no arquivo que o senhor quer mostrar. Deixa eu ver aqui. Eu vou sair aqui e vou voltar outra vez. Espera aí. Agora sim, agora que eu achei a tela aqui. Agora foi? Agora veio. Tá ótimo, agora veio. Tá. Boa noite, pessoal. Ok. César. Boa noite, César. Tudo bem com você? Tudo bem aí, pessoal? Ok, tudo bom. Tá bom. Nós estávamos numa outra reunião, daí até atrasado um pouquinho, tá? Vocês desculpem aí a demora, mas vamos seguir em frente, né? Bom, a gente parou nessa tela aí, mas antes vamos fazer a nossa prece. Rogando a Jesus, o nosso mestre, a proteção e o amparo para esses minutos que vamos estar aqui conversando sobre assuntos de nosso interesse, porque vai nos ajudar no nosso crescimento espiritual. Que Deus nos abençoe, nos proteja sempre. Que assim seja. E assim Bom, seja. meus amigos, nós então paramos aqui nessa parte aqui. Eu até assinalei aqui em vermelho, né? Essa tela fala sobre reunião mediúnica, equipes e tipos, né? Aí no item seguinte, porque nem todos somos capazes de nos interessar. Pronto. O Ismael saiu da tela, hein? Saiu da tela, rapaz. O cara é... Boa noite, Fernando. Boa noite, Célia. Boa noite, Célia. Boa noite, Helder. Boa noite, Boa noite a todos. Boa noite, Ive. Boa noite, Fernando. Boa noite, Tudo bom? Célio. Boa noite, Helder. Boa noite, Ive. Deusete, boa noite. Boa noite, querido. Boa noite. Voltou aí, pessoal? Não voltou, não. Ainda não. Nossa. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aí embaixo, onde tem essa setinha verde aí, o senhor clica 2 vezes e vai lá para o seu arquivo. O senhor deve ter clicado em cima. Aí por isso que saiu. É verdade. Eu acho que é essa aqui, né? Isso. Essa aí. Meus amigos, o negócio é complicado, hein?
Cuidado para o senhor não clicar lá em cima onde está Interromper. desativar a tela. Senão sai da outra vez. Bom, nós temos aí o Fernando Vanzelé, o Chacu, o César, deve ter mais pessoas aí. Mas então, meus amigos, a gente parou aqui, né? Porque nem todos somos capazes de nos interessar ao mesmo tempo por muitos assuntos. É natural que, pela mediunidade, se interessem, reúnam, identifiquem-se em programas específicos que constituem o objetivo do Centro Espírita, particularmente dos grupos mediúnicos. É por esse motivo que nós estamos aqui, né? Nós nos interessamos pelos mesmos assuntos. Esse interromper compartilhamento, o Chacu, ele tira o... O senhor não pode clicar aí, senão ele vai sair daí da tela. Ah, tá. Então, vou deixar o quadrinho aqui do lado, que eu não estou sabendo tirar. Tá bom. Então, vamos lá. Bom, então, é a vivência do ensino de Jesus que diz assim: quando duas pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei com elas. Isso aí vocês todos conhecem, né? Nada a acrescentar, porque não tem motivo para isso, mas a gente sabe que toda vez que a gente se reúne e está tentando conversar sobre esses assuntos, há sempre uma nuvem de testemunhas, como diz o Paulo, né? Interessados também, está estudando conosco, nos ajudando. Isso é notório. Na outra tela, a importância das reuniões mediúnicas, que tem como meta última a regeneração moral da humanidade, se confunde com os objetivos da própria doutrina espírita, que está a exigir equipes cada vez mais adequadas e conscientes. E isto se dará efetivamente quando todos... Rapaz, essa telinha aqui está complicada. Está a exigir equipes cada vez mais adestradas e conscientes. E isso se dará efetivamente quando todos, aí vem, possuírem um único desejo, o de se instruírem e melhorar. É isso que nós estamos tentando fazer aqui, né? Nos instruir e nos melhorar, não é verdade? Porque senão nós não estaríamos aqui. Isso mesmo. Pensar, não é? Nosso objetivo aqui, o nosso desejo é esse, né? De instruir e melhorar. Compreender os objetivos e aderirem aos esses mesmos objetivos, ou seja, perfeita comunhão de vistas e de sentimentos. Nós estamos nos propondo a fazer algo que nos identifique, não é isso? O objetivo, naturalmente, é esse, né? Nós estamos tentando reunir conhecimentos em torno de reunião mediúnica e como é que essas equipes podem ser formatadas, né? Se capacitarem continuamente para o desempenho da função que executam. Tem pessoas que acreditam que já tem bastante tempo de reunião mediúnica e que não precisam mais de estar se capacitando, renovando conhecimentos, mas a experiência tem nos demonstrado que cada dia é necessário a gente pensar diferente, porque os desafios são muito grandes e, como vocês todos sabem, né, as reuniões mediúnicas não são aquela receita de bolo. Cada dia tem uma informação diferente, tem um caso diferente. É necessário as pessoas se prepararem para solucionar problemas que ocorrem, situações que ocorrem na reunião. E para que isso possa acontecer, é preciso que todos estejam capacitados.
para desempenhar bem essa atividade, né? Que mais ajuda mais a quem participa, porque tem pessoas que acreditam, eu vou lá ajudar os espíritos. Não, nós podemos até ajudá-los, mas de uma forma geral, quem mais é ajudado é aquele que está ali participando como encarnado. Eu não sei se vocês concordam com o que eu estou falando, né? O que é que vocês podem acrescentar nesse tipo de ajuda aí? Eu vou falar um pouquinho aqui. Eu acho que a reunião mediúnica ela tem o objetivo do tratamento dos espíritos e muito também do dialogador. Eu acho que ali é um laboratório extremamente importante da área da psicologia espiritual e a própria trabalho nosso consciente, nosso inconsciente. Às vezes eu chego a pensar que é até melhor para o dialogador do que para o próprio espírito que está sendo tratado, de tão profundo que eu acho que a importância é muito grande. Porque a gente vê situações das mais variadas e às vezes pode coincidir com alguma coisa que a gente já teve ou que a gente nem lembra que teve do nosso passado e aquilo vem à tona de uma maneira que possa atenuar, melhorar. É muito importante a reunião mediúnica. Para o médium também, sabe, Chacu? Eu acho que é uma das... Desculpa que eu esqueci de falar do médium, eu acho que também, claro. É uma das experiências riquíssimas, onde a gente mais aprende, com certeza, com a mediunidade de reunião mediúnica, né? De receber espíritos sofredores. Nossa, é um aprendizado assim, maravilhoso. Agora, Ismael, tudo que Ismael está ótimo, só que tudo aí é isso mesmo, né? Instruir e melhorar. Nesse melhorar, a gente não esquecer nunca de que quem manda são os espíritos, né? Que a reunião dirigentes espirituais, né? Exatamente, pelos espíritos, e que a gente tem que fazer o possível para estar sempre em sintonia com eles. Essa é uma forma de trabalhar junto também, né? De estar em sintonia para receber a inspiração. A gente nem sempre sabe exatamente o que o espírito está precisando, né? Claro. Olha, isso também... Fala. A reunião mediúnica também nos ajuda no dia a dia, né? Porque a gente fica conectado com o mundo espiritual, a gente tem acompanhamento, né? Nosso pensamento fica ligado. Se está chegando a hora da reunião, a gente já se prepara, de uma certa forma, para chegar até lá na reunião e dar o nosso melhor, né? A nossa vibração no dia, na quarta-feira, que nós frequentamos, né? Comigo acontece isso, né? Eu fico mais calmo, eu fico mais ligado no que vai acontecer, né? Então a reunião mediúnica nos ajuda pra caramba. Interessante. As ocorrências nas reuniões mediúnicas, o aprendizado, eu acho que fixa mais do que as leituras e as reuniões de grupo que a gente faz, porque marca de uma forma tal que uma ocorrência que aconteceu comigo lá 10, 20, 30 anos atrás, eu não esqueço nunca mais, porque a ocorrência atingiu com muita precisão, todos os órgãos, né, do ser. Então, esse aprendizado que é feito na reunião mediúnica, ele fica marcado de uma forma que só quem passa por determinadas experiências nessas reuniões é que consegue definir isso aí. Não esquecemos nunca mais. É gravado na pedra, né? Como se diz assim, né? Fica ali gravado. Deixa eu passar. Sabe, Ismael, quando eu fui sequestrado, eu sempre achava que eu ia sair brigando com quem fosse me assaltar. Mas eu me senti assim, tão calmo, uma vibração assim, tão fora assim, daquele momento
de violência que eu passei, porque por ter aprendido muito com a reunião mediúnica, entendeu? Por ver irmãos nossos sofrendo do outro lado e a gente ter que conversar com eles, assim, eu me coloquei nessa ação, quer dizer, de rendimento de ajuda. Então, eu fiquei orando desde a hora do momento que eu fui rendido até o momento que eu fui solto, né? Então, quer dizer, reunião mediúnica ajuda muito todos nós. A gente aprende muito, muito mesmo. Não deixa de ser esse contato, né, que você teve, não deixa de ser um momento assim que você vai fazer o diálogo, né, e esperar as respostas, né? E na reunião mediúnica é mais ou menos assim, né? Você vai conversar e o retorno que você recebe, né? E a gente vai se adestrando, né, como diz ali. Tem gente que não gosta de usar muito essa palavra de adestrar, não, porque acha que é só para animal, não, mas é sempre usado isso aí. A gente vai vamos dizer, formatando, né, um procedimento. A gente aprende a dialogar com diversas situações, né? Vamos ver aqui o passo seguinte. Se pautarem exclusivamente nos seus papéis enquanto outros não lhe forem confiados. Então, nós recebemos um convite para uma determinada função ali na reunião, né? Nós vamos ficar ali exclusivamente nesse papel que foi passado, né? Porque se a gente for fiel no pouco, certamente seremos escolhidos para ser fiel no muito, né? E outras tarefas podem ser agregadas, né? Então, é um treinamento mesmo, né, que a gente vai tendo ali. Cooperarem reciprocamente uns com os outros. Alguém pode falar alguma coisa sobre isso aqui? Dos participantes? Cooperarem reciprocamente uns com os outros. Por que isso? A vibração não quebrar, né? A gente ficar vibrando na hora que o outro estiver atendendo, ou quando o outro mestre estiver recebendo. A gente ficar torcendo para que o nosso irmão consiga compreender a mensagem. Oi? Qual o resultado dessa cooperação? Fortalecimento do grupo. A sintonia melhor. A gente vai... A vibração. Na hora que a gente... Manutenção da sintonia também, né? Eu não sei vocês, mas eu já teve uma vez que alguém estava atendendo um enfermo, um companheiro, que tudo que ele falava, eu já estava pensando no que estava falando. Eu já imaginava o que ele ia falar, né? Quer dizer, você estando nessa sintonia fina com o grupo, você fortalece cada vez mais o grupo da reunião e outras tarefas mais elaboradas. Os espíritos já vendo que aquele grupo é um grupo com sintonia, pode ser dado. Eu me lembrei de um fato agora. Logo na primeira década da Casa Espírita, mudou aqui para a nossa região de Vila Velha um casal, uma família, né, que veio lá de Natal. Então, esse pessoal frequentava lá uma casa espírita e fazia parte de reunião mediúnica. A esposa era médium e o esposo era dialogador. E quando eles vieram para cá, para Vitória, para Vila Velha, eles pediram orientação. Onde é que a gente pode procurar? E alguém lá indicou, procura a Casa Espírita no Rio e tal. Então, eles bateram nas portas lá da Casa Espírita, contaram a história deles, faziam parte da reunião e tal, e eles passaram a frequentar a Casa Espírita. Como já tinha muitos anos de atividade na instituição lá, inclusive o dirigente lá chegou a fazer contato, né? Eles acabaram entrando na reunião mediúnica da Casa Espírita. A esposa como médium e o esposo como dialogador. E uma certa vez
Dalmi conversando com um cidadão sobre essa questão, né, de afinização e tal, e ele fez a seguinte colocação: porque lá na casa que a gente frequentava, era até estimulado que os participantes tivessem alguma desavença um com o outro, porque aí as reuniões ficavam mais movimentadas e dava oportunidade daqueles espíritos que estavam naquela situação se comunicarem. Eu falei, meu Deus do céu! Aí, não, mas Como é que é a história, tio? A receita... Hein? Como é que é a história? O cidadão disse o seguinte, que no grupo mediúnico lá de onde ele frequentava, na casa lá em Natal, sim, que a orientação era o seguinte, colocar pessoas no grupo mediúnico, pessoas que tinham uma malquerência um com o outro, uma desavença um com o outro, colocar sempre no mesmo grupo, porque aí oportunizava aqueles espíritos virem ser atendidos ali na reunião. Você, meu Deus, que reunião é essa? Aí Dalmi aconselhou e tal. Não, aqui não é assim, não. Aqui, quanto mais união, melhor. Não sei se Dalmi está participando aí da reunião. Acho que não está, não. Ele iria se recordar desse negócio. Mas a unificação de ideal e companheirismo é sempre bem-vinda, né? Ismael, eu já tinha comentado na primeira reunião que a gente fez, né? É exatamente essa cooperar reciprocamente, é a gente querer que tudo na reunião dê certo e não pensar, por exemplo, a gente ouve muito falar, e é claro que todos nós somos passíveis disso, de médium querer receber mensagem de espírito superior, porque um recebe, eu só recebo mensagem de espírito sofredor, e quando um dialogador está falando as coisas completamente erradas, né? Ou errado assim, não está sintonizado, vamos botar errado, ele não está sintonizado, e a pessoa fala assim, não, mas devia fazer assim, porque tem que falar assim. Então, essas coisas atrapalham, com certeza, a união e o desenrolar da reunião. Então, isso está em cooperar, eu acho, reciprocamente uns com os outros, no sentido de, se a pessoa está fazendo errado, não é, de novo, falando errado, não é fazendo errado, não. Se a pessoa não está sintonizada com o plano espiritual, a gente, em vez de mentalizar que ela está fazendo errado, não. A gente rezar, sempre está com o pensamento em prece, para que os amigos espirituais consigam sintonizar com ela e ela com os amigos espirituais para atender aqueles espíritos. Então, nesse sentido, da gente nunca competir, mas nós sempre colaborarmos, né? Uns com os outros, cooperando reciprocamente com os outros, para a reunião atender melhor, né? Melhor e mais pessoas, mais espíritos sofredores. Agora, voltando lá, exclusivamente, se pautar exclusivamente nos papéis enquanto outros não lhe forem confiados, isso aí é aquilo aí também que você já tinha falado. Bom, vamos embora. Estimarem como verdadeiros irmãos. Essa próxima frase aqui, se estimarem como verdadeiros irmãos, ela complementa, né, o que a gente falou até agora, né? Tem que ser uma família, né? O grupo tem que ser uma família unida, na união de propostas e tudo mais. Se manterem permanentemente motivados e sintonizados com o comando superior que emana da espiritualidade. Essa motivação, a partir do momento que a gente começa a sentir que está desmotivado, é preciso a gente prestar atenção, porque pode ser alguma influência negativa, né? Para poder a gente sair da tarefa, perder o interesse pelo trabalho que está sendo realizado, né? E, quando você está motivado, a sintonia com
comando, os dirigentes espirituais da tarefa, fica muito mais fácil, né? Imagina. A falta de motivação, deve ter alguma coisa aí que está tentando, né, tirar o cidadão dos trilhos, né? Não esquecer que a reunião é um ser coletivo cujas propriedades são as de seus membros e formam como que um feixe. Eles falaram no livro dos médios. Uma vara, como diz aquela historinha, né? Uma vara separada do grupo, ela é quebrada com muita facilidade, enquanto que a gente junta, faz um feixe de varas, fica muito mais difícil de se dobrar, de se quebrar, né? Então, a reunião mediúnica, na verdade, sendo um ser coletivo, tem essa característica, né, daquele feixe de varas. A gente deve sempre prezar por manter o feixe nesse equilíbrio aí. Alguém discorda desse ser coletivo? Claro que não. Continuando na mesma toada aqui da equipe tipo. Aí vamos lá. Basicamente, as funções existentes de uma reunião mediúnica, conforme a feição atual do movimento espírita, são. Aí vem, né? Quais são os componentes, né? O médico, vocês todos já têm noção, é intérprete dos espíritos e instrumento de que se utilizam para se manifestarem aos homens. Dialogador, que antigamente era chamado de doutrinador, né? E hoje a palavra mais adequada para poder chancelar seria esse dialogador, porque doutrinador é a pessoa que vai falar e não vai deixar o outro também falar, né? O dialogador é aquele que procura fazer essa terapia do esclarecimento e da consolação. A pessoa que atende os espíritos se comunica e, naturalmente, nós temos esse ideal de ouvir mais. Da pauta, projetos que não tivessem relação com a pandemia, a intenção é que se siga nessa toada, e agora a Lira faz, então, esse sinal amarelo para quem quiser enxergar. Pode vir mais coisa se não houver uma mudança, se a gente não conseguir começar a ter ação imediata. Há uma preocupação, Mona, muito grande dos parlamentares nesse momento com os rumos do enfrentamento à pandemia. Sim, até porque todos pagarão a conta, se não for... Alguém está com áudio muito alto, está roubando a atenção. Isso virá, se não tiver uma mudança profunda, real e significativa. Renato e Molica, vocês me dão sempre o gancho perfeito para trazer, então, aí as declarações. A Renata levantou a bola sobre contra. Parou? Parou. Parou, ficou mudo, obrigado. O dialogador, então, é esse terapeuta, né? Não é? Não deixa de ser, não, um terapeuta. Vai ouvir, né? Bota lá o espírito sentado na poltrona lá e fica aqui sentado na poltrona dele, ó. Pode falar o que você está sentindo. É mais ou menos assim, né? É o terapeuta do esclarecimento. Então, se a gente não tiver uma bagagem, não tivesse preparado para esse momento, fica difícil de manter esse diálogo, né? Já vi companheiros desafiando o espírito diz determinada coisa e ele desafia o espírito. Isso nunca deve acontecer. As orientações que se recebe é que o dialogador nunca, jamais deve confrontar. Ele deve ajudar a esclarecer, mas medir força não deve ser
uma boa ideia, não é isso? Eu já percebi alguns casos assim, né? E às vezes até tive que interferir como coordenador para evitar problemas maiores, porque o médium, nessa hora, fica entre a cruz e a caldeirinha, né? O que vocês acham disso? Ismael, posso falar? É claro. Eu também queria falar depois, tá, tio Ismael? Manda ver. Olha só, eu lembrei de um caso aí na casa, nós atendemos um espírito, e ele veio assim muito mandão, querendo mandar em todo mundo. E eu fui muito bem intuída a não confrontar, mas não falar com palavras doces, dar um timbre de voz como se ele tivesse, como se eu tivesse também na sintonia dele. E eu o fiz, foi muito bom. No final do trabalho, nós fechamos toda a reunião, a médium ou o médium, não vou especificar porque não há necessidade, veio conversar comigo. Se você não pode conversar com o espírito desse jeito, porque você está alterando com o espírito. E aí eu entendi que faltava um pouquinho de conhecimento para esse médium, né? Porque eu não fiz nada que estava ao meu alcance, mas ao alcance da espiritualidade que estava me intuindo. E eu não confrontei o espírito. Eu só usei de voz de autoridade para que ele entendesse que ele estava no lugar errado e na hora errada ali, fazendo coisa que não podia. E aí eu estou só trazendo esse caso para ilustrar, tá? Ninguém nunca ficou sabendo disso, porque não houve necessidade, né? Tem uma mensagem de Emmanuel que tem o título assim, Evita Contender. Eu acho que é num desses 4 livros que tem da série de Emmanuel, né? É a contenda, né, não? Evita Contender, né? Não, Evita Contender, o título é esse mesmo. Ah, tá. Eu travei porque eu utilizei isso na palestra, né? Então ele veio orientando, mas tem determinados casos, assim, onde você fez essa colocação, não é a pessoa se dobrar a conversa do espírito. É você manter a calma, a tranquilidade e esclarecer da forma necessária e usar também de palavras adequadas, né? Mas nunca de subserviência. É no livro Pão Nosso. Ô, tio Ismael, eu gostaria de comentar tanto o médium quanto o dialogador, as duas atividades. Sim. Porque é o seguinte, ser médium não é um benefício, não, tá? Eu digo de carteira, que não é um benefício. Porém, cabe ao médium ter estudo e ser educado mediunicamente. Por quê? Não é porque está sendo atendido um espírito sofredor, tenebroso, que ele vai destruir a sala, que ele vai gritar mais do que as pessoas ao lado suportam. Entendeu? Então, cabe ao médium se educar ao longo de sua vida, ao longo de seus trabalhos, ao longo de seus estudos e adquirindo conhecimento para cada dia atuar de uma forma melhor. E ao dialogador também cabe estudo. Por quê? Às vezes, isso já aconteceu comigo várias vezes, tá? Eu já tinha comunicado ao dialogador, ei, o espírito já foi atendido. E ele está ali falando ainda, fazendo as orações que ele trouxe pronta de casa, sabe? Porque o espírito, ele estava falando para mim como pessoa, não para o médium, mas já não estava mais nem na atividade médium. O espírito já tinha sido atendido, ele ainda estava fazendo oração, mandando espírito de luz, que não sei o quê, e enrolando o novelo. Então, eu acho que cabe aos dois ter estudo, compreensão e aprimoração de suas atividades. O que a gente está fazendo aqui é tentando melhorar esse conhecimento para que
Mais à frente, quando a gente estiver no presencial, né? A gente está um pouco melhor do que estamos hoje, né? Daí a gente está nessa mesa redonda. Vai lá. Ismael, Ó, gente, teve um domingo... Por favor, eu estou sem relógio. Acho que faltar uns 5 minutos, vocês me avisam? Tá bom. Ó, teve um domingo que o senhor estava presidindo a reunião e o senhor mandou fazer um atendimento. E nesse atendimento, olha, eu juro que eu fiz de tudo para conversar com o espírito. Só que ele estava muito, muito inacessível para mim naquele momento. E a primeira coisa que eu fiz foi assim, pedir para o Carlinho me ajudar a atender. Carlinho da Cida. Falei assim, Carlinho, por favor, vem aqui conversar com o espírito, porque eu não estou conseguindo conversar com ele. Então, assim, acho que tem não só o estudo, mas também a humildade de reconhecer que, no momento, talvez nós não estejamos conseguindo atingir o objetivo com aquele espírito. Então, e dar oportunidade para que outro irmão venha começar. Né? Mas isso é de cada dialogador, é um aprendizado contínuo. Esse é um bom momento, essa fala sua é um bom momento para todos ficarem atentos quando estiverem trabalhando como dialogadores. Quando se sentir desconfortável, conversar com o coordenador sobre a situação e pedir, né? Olha, não estou me sentindo confortável, à vontade, para poder tocar o diálogo. Então, se você puder trocar, isso aí pode ser feito tranquilamente, que ninguém pode se jactar de saber tudo, conhecer tudo. Tem uma hora que o espírito, às vezes, dá um nó no dialogador, né? Ismael? Diga lá. Tem um currículo para ser dialogador? Tem um currículo? Olha, tem alguns livros que dão alguma orientação, né? E, de vez em quando, a gente faz uns seminários dando algumas orientações. Mas o currículo maior é a própria pessoa, na vida comum dela, se ela tem uma capacidade de conversar sem se exaltar, sem perder a estribeira, como diz assim no popular, né? Então, às vezes, você percebe uma pessoa que tem essas características, né? Que, às vezes, num confronto, ela consegue manter a calma na vida comum dela, não na reunião. Aí você observa aquela pessoa e diz, olha, essa pessoa aqui, que tem um conhecimento espírita, né? Está com essa capacidade, quem sabe, foi assim que eu escolhi alguns dos dialogadores para os grupos que eu estava coordenando. Mas não tem uma receita pronta, não, mas tem diversos livros, diversos cursos para dialogadores que dão essas dicas, né? Mas a capacitação maior é no exercício constante, na experiência ao vivo ali, que a pessoa vai aprendendo. Terminada a reunião, as dúvidas que surgirem podem ser comentadas, né? Ismael. Diga lá. Egeu que está falando. Claro. Eu acho que o básico de tudo é a boa vontade e o amor. Mas não se pode afastar da condição do conhecimento espírita. Sim, sim. O dialogador, ele é um médium. É o primeiro. Ele é médium também. É o primeiro. É uma função muito difícil, não é fácil. Mas o principal de tudo é a boa vontade e o amor no coração, porque os espíritos que se apresentam são extremamente necessitados e precisam ser acolhidos, amados. Se o dialogador tiver só com a ferramenta vamos dizer assim, só aquelas palavras exteriores que não saem do coração, eu gostaria não vai resolver muito, não.
Eu gostaria que você contasse aquele caso daquele atendimento que você fez. Você Qual lembra deles? desse? Não sei, não lembro mais. Você já não tinha mais o que falar. Ah, tá. Foi. Conta aí, que vai ser bom. Não, foi num momento em que eu estava atendendo um espírito. Ele era um cardeal, um bispo, e ele tinha um conhecimento profundo, muito grande. Colega, né? Colega seu. E eu estava tentando argumentar, contra-argumentar com ele, mas usando também, mais ou menos, alguns conhecimentos, e tentava por todos os meios, e aquilo foi crescendo, né? Aí, nesse meio tempo, tinha um outro médico que estava na frente, o espírito, que foi um espírito conhecido da casa, se fez acompanhar do espírito, o médium veio até a mim e falou: meu irmão, uma ação vale mais do que 1000 palavras. Sabe o que eu fiz? Eu dei um abraço no espírito. Claro que eu abracei o médium, mas foi refletido no espírito. E o espírito se rendeu. Ele ficou emocionado e realmente foi atendido. Porque a ação foi maior do que as 1000 palavras que eu tentei me explicar e explicar a ele. Não adiantava, porque às vezes tem hora que o espírito está precisando ser acolhido. Aliás, não tem hora, toda hora é isso aí. É você acolher o espírito, você buscar o amor para poder levar esse amor até ele. Não adianta a gente ficar, às vezes, com 1000 argumentações, de primeiro que cansa o próprio médium, que está com o espírito, e segundo que o espírito também acaba se irritando, que tem essa preocupação também de irritar o espírito. Às vezes ele sai pior do que entrou, dependendo do que se fala também. E o desafio, jamais se fazer desafiar qualquer espírito. Você passou por uma experiência dessa para poder ajudar, não desafiando. Exato. Houve um momento em que alguém fez um desafio ao espírito e, se a reunião não fosse uma reunião séria, com toda a segurança, poderia ter acontecido algo pior. Complicado. Agora, tem uma coisa que tem que ficar bem esclarecida, é o seguinte. Apesar dos espíritos dirigentes da tarefa selecionarem alguns espíritos para serem atendidos, de vez em quando, para aprendizado nosso, eles deixam se comunicar alguns e dá de 10-0 no nosso conhecimento, seja ele materialista, seja ele de outra denominação religiosa. Então, quando a gente acha que a gente está assim, bastante senhor de si, como já aconteceu comigo, né? Aí vem um camarada lá e pisa em cima da gente e faz a gente de tapete. Né? E a única coisa que a gente pode fazer é fazer uma oração ou dar um abraço, né? Porque conhecimento que a gente acha que tem está muito aquém do conhecimento que aquele espírito pode... É verdade, Ismael. Né? Não nos iludamos. Aparecem espíritos aqui com... Não, pode falar, Ivana. Ivana, você está bem? Saudade de você. Estou sim, tio Egil. Estou bem. Deixa eu abrir o vídeo. Você mora no nosso coração. Isso. Vocês também, estou com saudade. Mas, falando aqui do texto, eu acho a atividade do dialogador uma das mais difíceis e complexas que tem numa reunião mediúnica. Porque, além do conhecimento, de ir disposto a doar amor, carinho, acolher o espírito que está sendo atendido, ele ainda tem que interagir com um médium e saber o estilo de cada médium que ele está participando como um dialogador, porque cada mediunidade tem uma forma diferente de se trabalhar, vamos dizer assim. Tio Ismael, acho que consegue explicar isso melhor do que eu. Por isso que nas reuniões mediúnicas, só para acrescentar, Ivana, tem que haver uma
integração, interação e um bom relacionamento entre a equipe mediúnica num todo, né? Da reunião mediúnica, né? Tem que haver muita sintonia entre os componentes, tem que ser o médium, compreender o médium, como é que ele atua, porque o médium, muitas vezes, ele fica quase que entregue ao próprio dialogador, em determinados momentos, né? Você falou uma coisa muito importante, que é esse amor que tem que ter no coração. Eu me lembro muito, quando eu estava na reunião junto com você, quando você atendia, que eu estava como médium, às vezes o espírito vinha com muita... Gente, você está com o cabelo bonito, hein? Oh, pois é, você né? Tá Eu não com gosto cabelo muito, bonito. não gosto muito, não. É que o dólar está muito caro para comprar a rena. Mas eu me lembro muito, Egeu, que às vezes o espírito vinha com muita raiva, muito armado, e que no final você vinha com tanto amor que você conseguia desarmar o espírito. Me lembro muito dessas comunicações, e era muito interessante por isso, porque ele ficava totalmente desarmado. Então, Ivana falou, né, que cada médium tem uma característica diferente, mas esse amor no coração realmente consegue derrubar a maioria dos espíritos que estão ali, que são espíritos sofredores, né? E você falou também que cansa o médium, é um negócio que a gente não abordou aqui ainda, que é uma coisa muito complicada, por isso a necessidade do grupo, a necessidade do grupo fazer oração, porque às vezes tem uma comunicação que fica assim, aquela coisa que vai e não atende, não vai, enrola, e o médium, e a gente vai ficando cansada, vai ficando desgastada, e aí a coisa não sai, né? Não sai dali. Então, essa colaboração de prece do grupo, né? Quando percebe, quando não está atendendo um outro espírito e percebe isso, é muito importante. E não adianta querer fingir, né, Jejeca? De jeito nenhum. Ô, Jerusa. Oi, querida. Você sempre pergunta qual a sua função nas reuniões mediúnicas, porque você fica lá no cantinho e apaga. Né? E não tem noção do que você está participando. Eu já disse a ela o quê, Ivana? Mas a sua função é ser a mediadora das energias. É o que eu falei com ela. Todos dentro de uma sala mediúnica somos interdependentes e devemos estar numa mesma vibração para o trabalho espiritual ser concluído. E você fica lá no cantinho apagado, doando energia para quem precisa, tanto o médico, quanto o dialogador, quanto o tio Ismael, que é o dirigente. Essa é a sua função, guardiã. Que bom, que bom. Pelo menos a intenção que a gente faz sempre é essa, é doar, né? Ali está ali, vamos doando, então. Que bom, Ivana. Obrigada. Especificamente quanto à pergunta que a Beth Guezet fez, tem um livro no Obsessão, né? Psicografia do Chico. Obsessão. De André Luiz. Ali tem um roteiro da reunião mediúnica que ele fala muito sobre o dialogador, né? Tem muita coisa sobre o dialogador aí. Né? E tem um livro também, irmão, que tem um curso para dialogadores. Uhum. Eu acho que eu devo ter uns 3 aqui, 3 ou 4. São informações boas, sabe? Gostei da pergunta da Beth, porque estou sentindo que ela está querendo preparar o Júlio para ele trabalhar aqui com a gente, né, Júlio? Cadê o Júlio? Ô, tio Ismael, eu lembrei de uma situação aqui que eu acho interessante. Tem um livrinho chamado Conduta do Cristão. Eu acho que toda pessoa que participa da reunião mediúnica, independente da atividade que tenha, ou que esteja sentadinho lá só se doando, deveria ler e trazer e incorporar assim, nas suas atitudes e levar para a sua vida. Porque numa hora, num momento assim que ele está ali, o interlocutor, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo.
Tá ali Gente, falando como é que tá a hora aí? com o espírito, Como é que assim. tá a hora aí, por favor? Hã? Que horas tem agora? Estou sem relógio. Falta 52. 54. 20h48 aqui. O meu tá adiantado. Falta 10. Aí, Ismael, o espírito fala assim, mas você vem aqui me dar lição de moral, você faz isso de errado, e aí? Né? Nós temos Como é que fica? Médio 24 horas e dialogador 24 horas. Verdade, a nossa moral dentro e fora da sala mediúnica é importante para o trabalho. Aí Não só você como a vai... alimentação e a vibração. Aí, Ivana, aí lembra daquela frase de Jesus, né? Com essa espécie de espírito, só jejum e oração. Esse jejum aí é o comportamento, né? Jejum e oração. E ao médium cabe vigiar. Se tiver tempo, ora. É o jejum. Ismael? Oi. Talvez a pergunta que eu vou fazer, talvez fique para depois a resposta, não tem problema. Mas eu perguntei sobre o dialogador, porque alguém disse aí que o médium fica muito na mão do dialogador, né? E aí, o que acontece? Pelo que eu estou participando e entendendo, se eu estiver entendendo alguma coisa errada, por favor, me corrijam. Se o médium fica na mão do dialogador, e se ele é bem preparado, e deve ter requisitos desejáveis e obrigatórios, enfim, um currículo que deve ser, ou cursos, alguma coisa, né? Para que a pessoa que entra como médium num momento desse aí de reunião mediúnica, saber que ela está segura ou que ela não está segura, entendeu? Por isso que eu fiz a pergunta, não quis tumultuar. Mas a preocupação é quando o médium é levado por um espírito, é retirado de uma reunião mediúnica, é levado para um espírito, para um outro local, por exemplo, um hospital, onde tem um irmão necessitado lá naquele hospital, e aí, depois, o deslocamento desse irmão para esse médium, através dessa reunião mediúnica, né? Se não tiver um dialogador que entenda muito bem disso aí, é um grande medo que pode dar. Isso é normal? Esse deslocamento aí, que digam os médicos que fazem isso com frequência nas reuniões, ele avisa antes, olha, estou sendo chamado para fazer um atendimento fora daqui, no hospital ou em outro lugar. A Ivana usa muito isso, né, Ivana? Sim, tio Ismael, eu queria até responder a Elizabeth. Se o jogador não estiver preparado para fazer esse acompanhamento, coloque em risco a operação. Tá? Ivana e os outros médicos que fazem esse Eu trabalho. posso dar um exemplo? Pode. Olha só, isso acontece muito, Elizabeth, quando a gente está fazendo atendimento de desdobramento, tá? Aí, às vezes que eu estou fazendo esse tipo de trabalho, o tio Ismael coloca como interlocutor lá o Tomás, por exemplo, assim, alguém que já tem mais experiência de fazer esse tipo de trabalho. E muitas vezes o dialogador, o Carlinhos também já foi, né? Vários interlocutores. Eu dou a mão ao interlocutor e ele vai junto no desdobramento. Isso não quer dizer que os outros médios vão fazer da mesma forma, porque cada médium tem uma forma de agir, né? Você dá a mão, sempre acontece isso, dá a mão. Por exemplo, ele estuda, mas ele sente tudo, independente de estar do outro lado do planeta. A gente está em outro continente, entendeu, Elizabeth? Entendi. São trabalhos de desdobramento, onde o médium ele não está na mão do interlocutor, não. Ele depende do interlocutor também, mas tanto o médium quanto o interlocutor estão amparados por uma equipe enorme de espíritos de luz que estão conduzindo esse tipo de tratamento, entendeu? Ô, Ivana, deixa eu... Já que você falou assim nos companheiros virtual... Oi, tio Ismael, pode falar. Olha só, toda vez que o dialogador vai fazer um atendimento desse, a primeira pergunta que ele faz é o seguinte:
quais são, você já percebeu quais os espíritos que estão aí para poder acompanhar? Vocês lembram disso? Que a gente sim, eu sempre já digo assim, ó, a gente vai sair daqui, vai fazer um atendimento fora e a situação é essa, é esse tipo de trabalho que me falaram que a gente vai fazer, para eu preparar o interlocutor para poder estar me acompanhando no tratamento. A gente sempre pergunta, você está sentindo a vibração do técnico que vai te conduzir? Se você não registrar essa intensidade dessa vibração, não vá. A gente sempre aconselha isso. Não sei se vocês lembram, né? Mas a gente fala assim, né? Isso já aconteceu comigo também. Tentaram uma equipe diferente, sabe? De espíritos que não estavam na vibração que eu estava acostumada a acompanhar. A equipe estava numa vibração diferente. Aí eu falei com o tio Ismael assim, Ismael, não vou não, hein? Não vou não, porque essa equipe não é a minha equipe de trabalho, eu não vou não. De repente, menino, se manifestou um espírito das trevas tenebroso, e o atendimento, meu filho, ele estava querendo me levar para uma roubada, isso sim. A gente tem que ter experiência também de trabalho e sentir a vibração e o que os mensageiros de luz têm a nos dizer e nos comandar em cada tratamento. Por aí. Fala, Geroso. Só aqui. Porque desde que eu comecei em reunião mediúnica, eu sempre... Porque em reunião mediúnica, antigamente, as pessoas só atendiam os espíritos na reunião mediúnica, né? Então, eu tive um pouco de dificuldade no início, porque eu saía sempre. Eu me lembro com o Edilson, logo no início, que fomos atender Aí Edilson foi junto, né? Um senhor num sítio. Mas me lembro uma vez que eu estava sozinha, era de noite, né? Claro, e eu fui jogar dominó com um senhorzinho num casebre. Uma luzinha muito fraca, e me disseram assim, fica para ganhar a confiança dele, para tirar ele daí. Para mim, eu estava sozinha, eu nunca registrei, como eu não registro, agora a Ivana estava falando que eu fico, que eu não sei o que eu estou fazendo, porque eu nunca registro com quem está ou não está comigo. E sempre foi assim. Eu sempre atendi pessoas em bares que tinham dificuldade o dialogador no início falava assim, você está, respeita o ambiente, e o espírito ficava rindo, porque estava num bar, né? Mas sempre assim, eu nunca me lembro, fora às vezes essas pessoas que o dialogador que eu sabia, mas muitas vezes, para mim, eu estava sozinha, eu sei que eu não estava, porque a espiritualidade comanda, e a gente sabe disso, mas eu não sabia se eu estava, quem era que estava comigo. Eu sempre me senti bem, atuei bem, trouxe alguns em situação difícil, eu me lembro de ter ido buscar algumas pessoas em situação difícil, mas eu não me lembro quem estava comigo. Então, cada médium é um médium, e a gente tem que confiar, rezar e confiar, aí não tem jeito, né? Eu acho que não tem jeito, né? Ismael. Boa noite, Daniel. Daniel está falando, boa noite. Nesse detalhe do serviço de desdobramento... Fala mais alto um pouquinho, Daniel. Está dando para ouvir, não? Estava baixo. Fala alto. Então, boa noite, pessoal. Nesse serviço de desdobramento, a gente, como é importante o estudo, porque a gente vai falar uma coisa que é chamada pensamento é vida, né? Quando eu falo que eu penso alguma coisa, ou então eu estou no teatro, ou num determinados setores que o médium relata ou não relata, é importante que eu esteja como assim, vivenciando aquela cena, né? E aí, se esse meu pensamento ele tem ondas curtas, eu chego junto com o médium. Se esse pensamento tem onda longa, eu falo, estou lá, mas não estou realmente. Né? Ou seja, é importante ter isso em mente. A outra coisa é sempre no desdobramento, né? O médium está relatando realmente o que ele está vendo no ambiente, para que aquele atendente fraterno esteja junto com ele, vivenciando a cena, né? Às vezes estava na intuição e tudo, mas vocês não... Esse detalhe, às vezes, é importante, porque o médium se desdobra, né? E, às vezes, não tem aquela
mais ou menos são mais assim os novos, né? Que eu já percebi algumas vezes lá, né? E às vezes não relata, fica assim, eu estou aqui, tal, estou fazendo esse atendimento, aí a gente tenta falar assim, tá, mas você está em que local, está vendo alguma coisa e tal, começa a instigar e tudo, mas não por questão só de conhecer o local ou a situação, mas de estar, assim, se fazer presente através do pensamento, porque isso facilita muito o trabalho da comunicação ou do resgate, ou o que tem que se fazer lá. É por aí, Daniel. Ismael, falta 4, hein? Não, senhor, já é 8, já é 9. Já é 9? Só falta 4 minutos. Ismael, o tempo já está acabando. O tempo está acabando. O horário do meu acabou seu computador tapete aí? 8h59, Ismael. Tá bom. Tá 4. Deixa eu só descer esse dirigente, só para terminar. Coordenador do grupo. Uma pessoa que de grande e que não raro também atende os espíritos. Nós vamos bater um papo sobre isso na próxima. Hoje a gente vai ficar por aqui, por causa do horário, né? Tem que respeitar. Ok? Agradeço a todos aí pela participação, pela colaboração, né? E vamos partir para o encerramento, agradecendo aí a participação de todos, a presença dos amigos espirituais, nos ajudando a raciocinar no que estamos conversando, né? E vou aproveitar a pessoa que está trabalhando aí e participando da reunião. Quem será, hein? A Graça fala. Está costurando e falando. Está sempre trabalhando, muito bom. Tem que trabalhar, gente, senão a vida para. Estou até com saudade das orações da Graça, ela é muito iluminada na hora de fazer quem dera, Ivana, a oração. Muito bom. Ai. Então, vamos lá, com essa alegria no coração, de nós nos sintonizarmos junto, né? Os nossos corações, a nossa mente, de tudo que nós estamos presenciando, vivenciando através desse mundo terreno. E nós precisamos mesmo iluminar o coração, iluminar a mente e espargir essa luz a todos os cantos do nosso planeta Terra. Tanto precisa e tanto está necessitado. Deixando os corações daqueles que estão vivenciando a luta, a dor, um pouco mais tranquilo. Que Jesus abençoe-nos a todos, todos nós, já que nós estamos numa reunião mediúnica. Daqui eu tenho certeza, é um foco iluminado para mandar essas luzes a todos aqueles que nós precisamos e que precisam da luz do Senhor. Muito obrigada, Jesus, e que a paz esteja conosco sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Um beijo no coração de cada um. Beijão, Boa noite. Beijão, pessoal. Muita saudade, tá?